Neste vídeo irei trazer para você a história de Flash vs Arrow. Então se prepare que o vídeo já vai começar. Alguns homens controlados por meta-humanos entram em um banco para assaltá-lo. Eles conseguem dominar a mente das pessoas para provocar um ataque de raiva, fazendo elas se agredirem umas contra as outras. Isso permite uma grande distração enquanto eles invadem o cofre. Neste momento, Flash entra pela porta da frente em alta velocidade, conseguindo impedir que um homem seja baleado, porém logo após não encontra os criminosos. Em seguida, vemos que as pessoas se livram da influência hipnótica e param de brigar entre si. Naquela mesma noite, a polícia estava perseguindo os criminosos, e através de uma força-tarefa conseguem chegar até o seu esconderijo. Mas quando um dos policiais se aproxima para algemar Roy Bivolo, ele consegue dominar a sua mente, fazendo o policial se voltar contra os outros companheiros. Mais uma vez Flash entra em cena, mas desta vez ele conta com a ajuda do Arqueiro Verde, que usa uma de suas flechas para derrubar o soldado. Mais tarde, Flash descobre que Oliver e alguns de sua equipe estão na cidade de Central City investigando um outro caso. A única pista que eles tinham era um bumerangue deixado pelo criminoso. Então eles saem para tentar descobrir mais alguma coisa sobre os integrantes do grupo. Belo decide pegar Felicity no colo e levá-la até os laboratórios Star, para que possam ajudá-la a fazer a análise do bumerangue. Flash é chamada em uma outra sala, pois Dr. Wells queria falar com ele, mas acaba sendo repreendido por ter se juntado ao arqueiro. O motivo da bronca que ele levou é porque ele não gostava de como Oliver agia para combater o crime. Enquanto isso, na sala ao lado, o bumerangue que foi levado para ser analisado perde o controle e começa a destruir os equipamentos do laboratório, até ficar fixado em um cano. Por causa desse incidente, o detetive Joe decide retirar Flash por definitivo da equipe de Oliver, dizendo que quer que a equipe do arqueiro saia da cidade o mais rápido possível. No dia seguinte, Cisco e Kathleen conseguem localizar a localização de Roy e rapidamente Flash parte em direção ao local. Mas quando o velocista entra no apartamento e consegue imobilizar o bandido, ele acaba tendo a sua mente invadida. Em seguida vemos que ele retornou ao laboratório, pois queria se livrar daquela hipnose de Roy. Depois de ser examinado pela doutora, Flash descobre que não foi afetado pela hipnose, mas leva uma bronca de Oliver por ter ido atrás do criminoso sem a ajuda dele. Em seguida, o Arqueiro Verde fala que graças à irresponsabilidade de Flash, o criminoso conseguiu escapar. Em vez de Flash admitir o seu erro, ele acaba tendo uma briga feia com o arqueiro, dizendo que na verdade ele estava com inveja de seus poderes. Após a briga, vemos Flash chegando na delegacia, e ele acaba perdendo a cabeça com seus colegas de equipe, e logo em seguida começa a xingar seu capitão. Quando Joe vê Flash completamente desequilibrado, ele tenta acalmá-lo pedindo que ele vá ao laboratório para ser examinado, pois achava que sua mente estava sendo dominada pelos poderes de Roy. Flash recusa a ir ao laboratório, e em seguida vai atrás do namorado de Iris, pois sabia que ele estava à procura dele. O rapaz tem um pensamento diferente de todos os seus colegas de trabalho da delegacia em relação ao velocista, pois não acreditava que Flash é um super-herói, passando toda a semana tentando convencer o seu líder de que Flash deveria ser preso. Por esse motivo é que Flash decidiu ir atrás dele, para poder acertar as contas. De repente o homem é atacado bem no meio da estrada, e Iris tenta convencer Flash a deixá-lo em paz. Quando o velocista estava prestes a eliminar Ed, o arqueiro aparece. Ele até consegue atingir Flash com suas flechas, mas logo acaba sendo arrastado pela cidade pelo velocista. Não tendo muita opção para parar o velocista, o arqueiro explode uma flecha na parede para derrubar ele no chão. Em seguida ele lança em Flash um tranquilizante, que rapidamente expulsa o veneno do seu corpo através de sua super velocidade. O arqueiro tenta se defender de Flash usando diversos golpes, mas ele consegue se desviar de todos. Finalmente Oliver consegue golpear Flash uma única vez, mas isso acaba deixando ele mais irritado, golpeando diversas vezes. O arqueiro é derrubado, mas consegue acertar a perna de Flash com uma flecha, conseguindo assim imobilizá-lo até que Joe aparece em uma van. A única maneira de neutralizar o efeito da hipnose era usando diversas luzes azuis, confirmando a eficácia após ele voltar a seu estado normal. Naquela mesma noite Roy é capturado e levado até a delegacia, sendo obrigado a pedir desculpas ao arqueiro, tanto o Dr. Hells como o delegado Joe. A partir deste dia os dois mudam o conceito a respeito de Oliver,
E mesmo não concordando da maneira que ele trabalha, os dois acabam admitindo que ele é um super-herói. Agora que o Arqueiro e Flash estão trabalhando junto, eles conseguem encontrar a localização do dono do bumerangue. Mas entram com muito cuidado, pois a casa estava cercada de explosivos. Usando as suas flechas, o Arqueiro Verde faz com que elas explodam, permitindo que eles invadam o local logo em seguida. Quando estão dentro da casa, eles descobrem que o suspeito conseguiu escapar. De repente, alguns soldados da empresa Asgar aparecem no local, e Oliver percebe que o dono do bumerangue é um ex-funcionário dessa empresa. Naquele mesmo dia, Caitlin e Siscol estavam de passagem pela Starling Cirrus, e decidem fazer uma visita ao laboratório de Felicity, para ajudar a amiga a resolver aquele caso. Quando anoitece, Gary Akner entra na empresa da Asgard, e consegue abater os vigilantes que estavam de plantão. É nesse momento que Oliver é acionado, para que ele vá até a empresa e tem que prender o homem do bumerangue. Logo em seguida, dois arqueiros aparecem na empresa e começam a lutar contra o homem bumerangue. Mas Dinger tinha muita experiência em combate, e quando ele estava prestes a atingir o Arqueiro Verde com dois de seus bumerangues, Flash aparece e consegue salvá-lo. Quando Dinger vê que Flash aparece na luta, ele percebe que não irá conseguir combater os três ao mesmo tempo, e consegue escapar após lançar uma cortina de fumaça. Nesse momento, Layla fala os motivos pelo qual o homem bumerangue está tentando eliminá-la, pois ela abandonou uma missão que não deu certo, e para piorar ela largou os seus companheiros para morrer. O azar da mulher é que Diger conseguiu sobreviver, e agora tenta eliminá-la de qualquer forma. No laboratório, Flash consegue remontar os bumerangues que foram destruídos no ataque, e ele pede ajuda de Cisco para tentar localizar quem é o fabricante daquele material. Através da assinatura que estava registrada no bumerangue, ele consegue o nome Klaus Marcus. Imediatamente Liberty vai para o computador, e consegue encontrar a localização exata desse vendedor de armas clandestinas. Quando anoitece, eles vão até o local, e Flash consegue prender todos os criminosos antes que Oliver consiga entrar na sala. Como o criminoso não queria falar, eles são obrigados a usar de violência, para obter a informação do paradeiro de Dinger. Mas ele acaba dizendo não saber aonde ele estava se escondendo. É nesse momento que ele deixa o Arqueiro Verde muito furioso, que acaba tirando uma flecha em seu peitoral para fazê-lo falar. Flash parece não ter gostado do método em que o Arqueiro Verde estava utilizando, mas ele acaba conseguindo uma valiosíssima informação sobre o paradeiro de Dinger. Quando os dois chegam no local informado, eles encontram apenas os capangas de Heineken, e descobrem que foram enganados. Enquanto os dois estão ocupados perseguindo uma pista falsa, neste momento Dinger invade o laboratório de Liberty, e finalmente fica frente a frente com Layla. A mulher pega uma arma para se defender, e começa a atirar em Dinger. Mas quando a arma fica completamente descarregada, a mulher é atingida no peito por um bumerangue, e Liberty atira no bandido uma granada para afugentar o criminoso. Layla desmaia e é levada para a enfermaria. John, quando entra na sala, fica desesperado ao ver sua esposa ferida, e Belry a pega pelos braços e a leva para o hospital. Nesse momento, Dinger estava caminhando na estação de trem feliz por ter realizado sua vingança, pois queria sair da cidade. Mas Flash, o arqueiro, chegou bem naquela hora, pois Liberty conseguiu rastreá-lo através de um localizador. Ele avisa para os heróis que estava esperando ser encontrado, e possuía um plano de fuga. Ele fala que colocou 5 bombas espalhadas pela cidade. Os heróis teriam que escolher entre levá-lo preso, ou desarmar as bombas que estavam prestes a explodir. Flash sai em disparada e pede para que seus amigos o ajudem a encontrar a localização das bombas, deixando a responsabilidade de capturar o vilão nas mãos do Arqueiro Verde. Quando Flash chega na primeira bomba, ele percebe que ela possui um mecanismo de proteção que faria que todas as outras explodam ao mesmo tempo, caso uma delas seja desarmada. Nesse caso, a única forma de ter êxito é levando seus amigos em cada uma das bombas, permitindo que eles consigam desarmar todas ao mesmo tempo. Através de uma de suas flechas, vemos que o Arqueiro Verde conseguiu capturar Dinger. Mais tarde, Layla acorda em uma cama de hospital, e seu esposo está bem ao seu lado, e pede sua ex-esposa mais uma vez em casamento. A mulher acaba aceitando o pedido, pois ele demonstrou que a ama muito e ela da mesma forma tem o mesmo sentimento. Flash e os demais membros da Liga da Justiça são derrotados por Mylon Hu, que acaba ficando de posse do Livro do Destino. Depois de realizar com sucesso a sua missão, o bandido viaja para a Terra 1,
e o primeiro que ele procura é um psiquiatra John Dinger. O vilão entrega o livro para o psiquiatra e fala que ele deve restaurar o mundo da maneira que ele achar melhor. Naquela mesma noite, John causa grandes mudanças no universo, e quando acorda o Arqueiro Verde percebe que está na casa de Flash. Quando se levanta para tomar o café da manhã, ele se depara com Iris, sua atual esposa. Mas a mulher não percebe que seu marido foi trocado, e age naturalmente como se tivesse um bom relacionamento com ele. Em seguida, o arqueiro percebe que não só ficou com a mulher de Flash, mas também com seus poderes, correndo logo em seguida até o laboratório para tentar descobrir o que estava acontecendo. Após realizar um check-up com todos os exames possíveis, Oliver é informado que não há nada de errado com ele, e acaba ficando ainda mais confuso ao descobrir que todos do laboratório o enxergam como Flash. Então ele decide tomar uma outra atitude, ir até Star City para falar com o verdadeiro Belry, que nesse momento está exatamente fazendo o papel do Arqueiro Verde. Enquanto ele estava lutando contra uma gangue de criminosos, ele estava prestes a ser atingido pelos bandidos, mas Flash aparece e consegue salvá-lo. Agora os dois querem saber quem foi o responsável por fazer aquela troca de poderes, e na manhã seguinte retornam para o laboratório Star e pedem ajuda para a equipe de cientistas. Vendo que os dois estavam ficando birutas, a equipe resolve prender os dois em uma cela, capaz de neutralizar os poderes de Flash até que essa questão seja resolvida. Na tentativa de descobrir o que estava acontecendo, o Arqueiro Verde cria um plano juntamente com Belry para chegar na Terra 38 e pedir ajuda de Selra para tentar descobrir o que provocou esta mudança. Após danificar o bloqueador de poderes, Belry ensina ao arqueiro como ele usa seus poderes para poder sair da sala. O próximo passo era pegar o extrapolador, um aparelho que permitirá que eles consigam viajar até a Terra 38. Após atravessarem o portal, neste lugar eles ficam mais tranquilos, porque descobrem que a mulher consegue diferenciá-los no que eles são realmente. É nessa hora que Oliver e Flash descobrem que somente a Terra 1 foi afetada pelo essa tal mudança. Então eles pedem ajuda para a Mulher de Aço para poderem consertar esse erro. Esse momento na Terra, um robô invade o laboratório Star e conseguem derrotar facilmente Kathleen e Har. Com os novos poderes que o androide absorveu, ele consegue copiar facilmente o segurança, pois ele é capaz de copiar os poderes dos adversários que ele enfrenta. Já no laboratório, os cientistas planejam um jeito de capturar o androide. Nesse momento, Iris revela para eles que deixou eles irem embora, pois percebeu que havia alguma coisa de errado acontecendo. Logo em seguida, os cientistas descobrem que a Amazon está sobrevoando a cidade, à procura de novos heróis com superpoderes. Cisco viaja para a Terra 38 e pede ajuda para seus amigos, pois percebe que Central City estava correndo grande perigo. Supergirl e Clark Kent decidem ir com eles, para poder ajudá-los a combater esta nova ameaça. O plano era o seguinte: eles iriam atacar o robô com diversos golpes para mantê-lo ocupado, pois dessa forma seria mais fácil impedi-lo de replicar os seus poderes. Quando o robô se distrai com um dos ataques, Superman aparece e o golpeia até o subsolo e todos os super-heróis comemoram a sua vitória. O que eles não esperavam é que o robô consegue sair do subsolo, e estava pronto para mais um ataque. Em seguida ele consegue escanear todos os poderes de todos os heróis, se tornando o meta-humano mais poderoso daquele planeta. Cisco tenta bolar um plano para tentar desligar o androide, pois este era o único jeito de fazer com que ele parasse de adquirir novos poderes. Flash tenta levar o robô até e Cisco vai até o Arqueiro Verde dizendo que conseguiu fazer um vírus capaz de deixá-lo sem seus poderes. O problema é conseguir colocar o vírus no sistema do robô, já que eles não sabem como fazer isso até o momento. Quando Flash consegue levar o androide até a armadilha, Supergirl o acerta com soco violento, e todos os heróis passam a imobilizá-lo, permitindo que o Arqueiro Verde lance uma flecha em seu olho. Logo após o olho do robô ser atingido, o vírus começa a executar o seu trabalho e imediatamente o robô é destruído. Depois que essa ameaça foi paralisada, Clark informa para seus companheiros que precisa retornar sua cidade natal, pois não podia deixar seu mundo desprotegido. Mas Supergirl decide ficar com a equipe de cientista na Terra 1, para ajudar Flash a desfazer aquela troca. Graças à habilidade de Cisco e seus poderes, Flash e Oliver conseguem chegar ao responsável por provocar toda aquela desordem, e decidem ir até Gotham City à procura de Dinger. Enquanto isso, na cidade de Star City, Kane Hoffman, o filho do Exterminador, ataca os soldados da Asgard.
e John com sua equipe de soldados tentam parar essa ameaça. Mas tudo que eles estavam fazendo não era o suficiente para parar o soldado, e toda a equipe acaba sendo eliminada. Mas quando John estava prestes a ser abatido pelo exterminador, Supergirl, Flash e o Arqueiro Verde aparecem e conseguem detê-lo. Mesmo tendo sido salvo por eles, John parece não estar muito feliz em revê-los, pois sabia que quando eles estavam unidos é porque algo de ruim estava por acontecer. Após ouvir o que os heróis relatam para John, ele pede para que Felicity tente descobrir como reverter esta situação, enquanto eles estiverem em Gotham. Quando chegam no centro da cidade, eles começam a procurar por John Dinger, e decidem andar como cidadãos comuns para não demonstrar quem realmente eles são. O problema é que Gotham City é uma cidade muito violenta, e quando eles estão caminhando pelas ruas, são abordados por alguns criminosos. Não sabendo quem eles são, o líder dos criminosos ordena que eles entreguem todos os seus pertences. Naquele momento eles duelam entre si, mas a briga é interrompida quando a polícia aparece. E os demais heróis são levados presos, mas alguém misterioso acaba pagando a fiança dos três, e ainda por cima envia um veículo de luxo para levá-los em segurança até ele. Quando o veículo para em frente a um prédio pertencente às indústrias Wayne, eles acabam entrando dentro do prédio para saber quem foi o responsável por ter pago a fiança, já que Bruce Wayne deixou a cidade fazia 3 anos. Neste momento o responsável por ter pago a fiança aparece, e o quem fez tal proeza é Kite Kane. Supergirl aproveita para perguntar qual era o paradeiro de Dinger, descobrindo em seguida que ele atendia como médico no asilo Larga. De posse dessa informação, Supergirl decide ir atrás de Diga, enquanto Kate se prepara para vestir o seu traje. Após realizar muitos testes tentando descobrir como aquela realidade foi alterada, Felicity e sua equipe consegue criar um imã para descobrir quem quer que seja tentando chegar ao planeta. Nesse momento um portal se abre diante deles, e o Flash de outra dimensão tenta passar um recado para eles. Ele fala que é da Terra 90, e que Kate e os outros heróis precisavam recuperar o livro, sendo esta a única maneira de consertar o estrago que foi feito. Agora que já sabe o que está se passando, os 3 heróis vão ao encontro de seus amigos, para deixá-los a par do que estava acontecendo, e ajuda os 3 a invadir a empresa Arkham. Enquanto Supergirl despista os funcionários que estavam trabalhando, Oliver e John encontram a sala de Digan, mas o médico consegue fugir. Para que consiga sair e não ser perseguido, o médico liberta todos os vilões que estavam sendo mantidos aprisionados naquele hospício, conseguindo assim fugir para bem longe. John começa a golpear todos aqueles que vinham contra ele, e Flash usa sua velocidade para poder colocá-los todos novamente em suas células. Os que conseguiram escapar para fora do prédio, o Arqueiro Verde os captura usando suas flechas, mas acaba sendo golpeado por um dos criminosos e acaba desfalecendo. Logo em seguida Cisco é atropelado por uma van. Nesse momento Betty Hillman pula em cima da van, golpeia o motorista, depois vai atrás dos demais fugitivos. Após uma longa procura, Supergirl encontra Dinger com o livro. Ela até consegue pegá-lo, mas o médico consegue escapar. Nessa hora Kathleen está tentando prender uma das fugitivas, que berro acaba derrubando uma caixa contendo diversos frascos com diversas substâncias alucinógenas. Por causa do gás tóxico, eles começam a lutar entre si, pois estão vendo diante deles os seus piores inimigos. Eles começam a golpear um ao outro, dando o melhor de si, e Kate acaba pedindo ajuda para que eles não acabem se matando. Neste momento Batty Hillman aparece na sala, e com apenas uma pernada derruba Arqueiro Verde e Flash no chão. Depois que toda a equipe se reúne, Batty Hillman pede que eles saiam da cidade, dizendo que a confusão que eles causaram era o suficiente. Quando todos chegam a Star City, Belry atravessa um portal dizendo que veio da Terra 90 simplesmente para avisá-los sobre uma ameaça chamada Marlon Arrow. Segundo Flash, ele é conhecido como Anti-Monitor, e tem espalhado terror usando o livro do destino pelo multiverso, para testar as diferentes versões da Terra. Enquanto eles conversam, o Anti-Monitor aparece no centro da cidade. Então os heróis vão ao encontro dele para obrigá-lo a desfazer as modificações que ele fez na realidade. Mas com apenas um, ele teletransporta Flash novamente para a Terra 90. E fala que alguém muito mais poderoso do que ele estava se aproximando para provocar a destruição dos universos. Ele se desculpa pelas coisas que fez, e fala que seu propósito era encontrar um grupo de heróis capazes de deter esta ameaça que estava se aproximando, para poder salvar todo o multiverso. Ele explica que em todas as realidades que testou, aquela foi a única em que os heróis conseguiram recuperar o livro do destino. Guida ele usa os seus poderes para pegar o livro de volta e devolvê-lo para Digan. E mais uma vez o médico reescreve a realidade, transformando o Arqueiro Verde e Belry em criminosos procurados pela justiça. É que nesta realidade eles não estão com as identidades trocadas, e quando os policiais se aproximam para levar os presos, Oliver golpeia os policiais e os dois conseguem escapar. Em seguida Superman daquele universo aparece, e eles percebem que até os heróis da Liga da Justiça estão procurando por eles. Naquela realidade Superman teve sua identidade trocada pela de John Dinger, e ele está usando os poderes do Homem de Aço para atacá-los. Mas como ele não sabe usar muito bem os poderes do Superman, acaba acertando uma torre de aço, e precisava voar lá para cima para não deixar que a torre caia sobre um grupo de crianças que estava próxima.
pois somente fazendo isto que ele iria convencer as pessoas que é um verdadeiro super-herói. Depois que Superman consegue fazer o perigo passar, ele percebe que os criminosos conseguiram escapar. Então acaba voando até a central da Star, se juntando à sua nova equipe. Por causa das alterações na realidade que Jinger fez, todos os amigos de Oliver se tornaram amigos de Superman, menos sua prima Supergirl, que está sendo mantida na cela de contenção impossibilitada de usar os seus poderes. Os dois chegam no prédio onde Cisco mora, eles conseguem entrar em seu apartamento, mas são teletransportados para uma base espacial onde reencontram um monitor. Segundo ele, agora que os dois estão sem os seus poderes, eles terão que encontrar Jigan usando somente as suas habilidades, para conseguirem recuperar o livro do destino. Naquela mesma noite, Oliver e Belry chegam a um bar onde os piores bandidos da cidade costumam se reunir para se divertir. Minutos depois eles conseguem encontrar Cisco Ramon, que nesta realidade foi transformado em um poderoso chefe do crime. Mas em seguida os dois são golpeados e arremessados para longe. Antes dos dois serem jogados para fora do bar, Belry fala para Cisco que conheceu seu irmão de Cisco, conseguindo fazer o criminoso e conceder uma audiência. Oliver tenta convencê-lo lhe fazendo uma proposta de livrar do Superman de uma vez por todas. E para isso eles ensinam o criminoso a usar os seus poderes, conseguindo assim viajar para a Terra 38. Em seguida eles encontram com Superman desse universo, e pedem a ajuda dele para salvar o seu universo. Mas antes de responder, ele pergunta onde está sua prima. Neste momento vemos Supergirl conversando com sua irmã, que também trabalha para Jinger, e tenta convencê-la que Superman não era tão bonzinho como ela estava pensando. Mas para surpresa dela, ela já descobriu que Jigan é de verdade, e sabe que ele representa um grande risco para a humanidade. Desta maneira a mulher resolve libertar sua irmã, e também a ajuda a escapar. Mas quando as duas estavam prestes a sair do prédio, Superman aparece bem na sua frente. Mas um portal se abre bem na frente deles, que são surpreendidos pela chegada do verdadeiro Superman. As mulheres aproveitam para escapar, enquanto os homens de aço iniciam uma batalha nos ares. Já Oliver tenta golpear John, para que as mulheres consigam encontrar o livro do destino, que foi escondido no cofre do prédio. Quando o livro é aberto, a mulher percebe que não sabia como fazer para mudar a realidade. Então o entrega na mão de seu primo, que sabia exatamente o que fazer. Quando o Homem de Aço golpeia o bonzinho, Supergirl ajuda acertando nele sua visão de calor mandando para bem longe. Quando o livro é aberto, todos os heróis recuperam seus poderes através de uma luz azul que estava saindo do livro. Quando todos estavam distraídos porque tudo voltou ao normal, Jigan resolve capturar Flash, e consegue roubar o livro do destino das mãos de Superman. Em seguida, Superman usando o livro, faz Amazon aparecer naquela realidade, mas Lois aparece em seguida para trazer reforços. Quando vê o androide usando os poderes de Superman, Brainiac 5 pula em sua direção e o agarra, e Jon usa suas habilidades para impedir que os civis sejam queimados. Nesse momento, Flash e Supergirl estão correndo na velocidade contrária da rotação da Terra, conseguindo reverter as alterações feitas no planeta por Jigan. Nessa hora o Arqueiro Verde entra em ação, lançando uma flecha no livro de destino, fazendo Superman perder os seus poderes. Desta forma o livro fica completamente queimado, juntamente com o rosto do vilão. Após conseguir consertar a realidade daquele universo, Supergirl e seus amigos se despedem daquela equipe, e retornam para a Terra 38. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais!